Hoje você vai ouvir uma história que nasceu no coração do Brasil. Uma história de coragem, fé e recomeço. A história de Jonas Ribeiro, um menino simples do interior de Minas Gerais, que acreditava que o mundo podia ser construído, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Ele saiu de casa com nada além de esperança e um caderno azul, onde escreveu: Um dia o mundo vai ouvir minha voz. E o mundo ouviu. Essa é uma história sobre quedas, amor, perdão e sobre o poder de continuar, mesmo quando o vento sopra contra. Então, antes de começarmos, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente que está começando e conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo. Vamos juntos descobrir que o céu não está no alto. O céu está dentro da terra que a gente ama. O dia amanhecia lento sobre Arraial Novo. A neblina descia das montanhas como um lençol branco, escondendo as casas simples e os galos impacientes que anunciavam o nascer do sol. Do lado de fora, o chão ainda úmido da madrugada exalava aquele cheiro inconfundível de terra molhada, o perfume da vida no interior. Na pequena casa de barro e tijolo cru, Jonas Ribeiro, de apenas 9 anos, acordava antes mesmo do sol aparecer. O pai, seu Ademir, já estava de pé, tomando café preto e ajeitando as ferramentas na carroça. Trabalhava como pedreiro desde os 12 e dizia com orgulho: Tijolo é pesado, meu filho, mas é com ele que se constrói futuro. A mãe, Dona Joana, era lavadeira. Tinha mãos rachadas, mas sorriso doce. Ela falava cantando e fazia o fogão a lenha parecer um altar, panelas fumegando, cheiro de pão e de amor. Jonas a observava em silêncio, como quem tentava decorar os gestos de um milagre cotidiano. O menino era curioso, de olhos grandes e um coração que parecia ver poesia onde ninguém via nada. Gostava de ouvir o vento passar entre as folhas, de olhar o trem ao longe e de escrever palavras no ar com o dedo. Tinha um caderno azul, velho, onde rabiscava sonhos. Na primeira página, escreveu: Um dia o mundo vai ouvir minha voz. Na escola, era o tipo de aluno que ouvia mais do que falava. Os colegas zombavam da sua mania de escrever frases e observar o céu. Mas o professor Arlindo, homem de poucas palavras e muitos livros, via algo especial nele. Certa vez, disse: Jonas, tem gente que nasce para levantar parede e tem gente que nasce para levantar alma. Você é desses. E o menino levou aquela frase como um talismã. As tardes em Arraial Novo tinham ritmo de relógio de sol. Jonas ajudava o pai nas obras, misturando cimento, cortando tábuas, suando sem reclamar. Mas o que encantava não era o trabalho, era o olhar do pai, firme e sereno, que parecia conversar com o esforço. À noite, enquanto o pai lia jornal e a mãe costurava, Jonas ficava desenhando casas e dizia: Pai, um dia eu vou construir prédios, mas com janelas grandes, para entrar luz de todos os lados. O pai ria. Então promete que constrói um para mim, com varanda e rede. A vida era simples, mas bonita. Aos domingos, todos iam à igreja. O padre falava sobre fé, mas Jonas via fé nos gestos pequenos, na mãe que dividia pão com o vizinho, no pai que voltava cansado e ainda sorria. A fé dele era feita de barro e suor. No fim do ano, a escola anunciou uma prova de redação com prêmio, uma bolsa para um curso técnico em Belo Horizonte. Jonas passou 3 dias escrevendo, apagando, reescrevendo. O tema era: O que eu quero ser quando crescer? Ele escreveu: Quero ser alguém que constrói, mas não só com tijolo.
Quero levantar ideias, pontes, esperança. Quero ajudar as pessoas a enxergarem longe. Quando o professor leu, ficou em silêncio. Depois disse apenas: Você nasceu para isso, menino. Semanas depois, Jonas recebeu a notícia. Tinha sido escolhido. O prêmio cobria o curso, mas não a estadia. Dona Joana chorou. Seu Ademir ficou mudo por minutos. Depois, com os olhos marejados, disse: Filho, dinheiro a gente dá um jeito. Sonho não se paga, se empurra para frente. Venderam o rádio, o porquinho do quintal e o único relógio bom que o pai tinha. Juntaram o suficiente para pagar as passagens e as primeiras semanas. No dia da partida, o trem apitou cedo, cortando o silêncio da serra. Dona Joana colocou um papel no bolso dele. Quando sentir medo, lê. Dentro do vagão, o menino abriu o bilhete. O mundo é grande, Jonas, mas Deus é maior. E se o vento soprar contra, lembra, até o vento obedece a quem não desiste. O trem partiu. E, com ele, partia também a infância. A chegada em Belo Horizonte foi um susto. O barulho das buzinas, o cheiro de fumaça, as pessoas apressadas. Nada lembrava o ritmo lento de Arraial Novo. Jonas sentiu medo, mas também fascínio. Conseguiu vaga numa pensão no bairro Lagoinha. O quarto tinha paredes descascadas, uma janela pequena e 3 camas ocupadas por outros rapazes vindos do interior. À noite, ouvia as vozes misturadas, os sonhos, as saudades. Mas toda madrugada, antes de dormir, ele abria o caderno azul e escrevia: Hoje trabalhei, mas continuo acreditando. O futuro é só uma construção demorada. Trabalhava de dia no mercadinho. De noite, estudava informática. No fim de semana, lavava caos para complementar a renda. Nunca reclamava. A cada desafio, repetia uma frase do pai: Quem ergue parede, aguenta o peso do teto. Certa noite, voltando do trabalho, parou diante de uma loja e ficou olhando a vitrine. Um computador ligado, tela colorida, algo que ele nunca tinha tocado. Ficou ali parado, imaginando que era viver de ideias e não de esforço físico. Prometeu a si mesmo: um dia vou entender como esse mundo funciona e vou ensinar quem não tem chance. Foi assim que começou a construir seu próprio destino, um tijolo de esperança por vez. O tempo passou devagar como as nuvens no céu de Minas. Jonas já tinha 20 anos, o rosto mais firme, as mãos calejadas e o mesmo brilho nos olhos. O curso técnico terminava e com ele crescia a vontade de voar mais alto. Mas a cidade grande tinha suas próprias regras, correria, pressa e gente que olhava sem ver. Jonas era grato por cada pequeno avanço, um prato quente no fim do dia, uma cama limpa, um novo aprendizado. Dividia pensão com 2 amigos de histórias parecidas. Tiago, um rapaz do interior da Bahia que sonhava em ser músico, e Nando, mineiro como ele, mas com o sonho de ser professor. À noite, os 3 ficavam sentados na calçada, olhando o movimento dos carros e falando da vida. Tiago dizia: Um dia eu vou cantar para a gente comer. Nando ria: E eu vou ensinar a contar para ninguém ficar devendo. E Jonas, olhando o céu: E eu vou construir um caminho para a gente não precisar pedir passagem. A fé deles era o que segurava o corpo cansado. E quando o dinheiro apertava, Jonas escrevia: Não é o que falta que me define, é o que eu continuo tentando. Com o diploma em mãos,
Jonas conseguiu emprego fixo na transportadora Santa Helena, uma empresa média de logística no bairro São Gabriel. Começou como assistente, ganhando pouco, mas aprendendo tudo: planilhas, rotas, entregas, prazos. Era curioso, observava os erros, propunha soluções. Não demorou para se tornar o tipo de funcionário que todos respeitavam. O dono, seu Arlindo, homem sério e de fala calma, o chamou um dia na sala e disse: Jonas, eu vejo em você o que vi em mim quando era novo. Só te peço uma coisa: não se perca tentando ser grande demais. Jonas respondeu: Não quero ser grande, Senhor. Só quero ser justo. Ele passava horas no escritório, estudando os mapas e os fluxos de entrega, tentando entender como simplificar o sistema. E, aos poucos, foi sendo notado. Mas a vida, como sempre, guarda suas surpresas. Era uma segunda-feira, daquelas em que o céu parece cansado. Jonas estava subindo os degraus da empresa com uma pilha de documentos nas mãos quando esbarrou em alguém e tudo caiu no chão. Os papéis voaram e o som da risada dela ficou preso no ar. Era Camila, estagiária do setor de recursos humanos. Cabelos cacheados, olhar sereno, sorriso que parecia descanso. Ajudou a recolher os papéis e disse: A vida é assim mesmo. Às vezes bagunça tudo só para ver se a gente tem paciência. Jonas, meio sem graça, respondeu: E às vezes bagunça para a gente conhecer quem vai ajudar a arrumar. Aquela conversa curta ficou ecoando por dias. E aos poucos, o destino foi costurando encontros, no refeitório, na saída, nos corredores. Falavam pouco, mas se entendiam no silêncio. Camila tinha vindo de uma realidade diferente. Filha de uma professora e um motorista de ônibus, sonhava em ser psicóloga comunitária. Gostava de observar as pessoas e dizia que cada um carrega dentro de si uma casa, umas com portas abertas, outras trancadas. Jonas ouvia e se encantava. Ela via o mundo com a mesma ternura que ele via o esforço. Começaram a almoçar juntos, a trocar confidências, a rir das mesmas bobagens. Camila levava pão de queijo e café numa garrafinha. Jonas dividia o que tinha. Aos poucos, aquela rotina se tornou o ponto mais leve do dia. Num sábado, foram juntos à feira hippie. Camila comprou um pequeno quadro de madeira com uma frase pintada à mão. Não é o tamanho da casa, é o calor de quem mora nela. Ela olhou para ele e disse: Acho que isso combina com você. Ele respondeu, sorrindo: E com o que eu quero construir. Foi ali que o amor começou. Sem alarde, sem promessas, só com presença. Casaram-se 3 anos depois, numa igreja simples em Contagem. Flores brancas, vestido modesto, mas a felicidade era inteira. Dona Joana veio do interior com um vestido novo e um bolo de fubá embrulhado em pano. Seu Ademir, já com os cabelos grisalhos, segurava o buquê da noiva enquanto dizia: Casamento é como levantar parede. Precisa de base firme, senão o vento leva. Jonas chorou quando ouviu aquilo. Sabia que aquele homem simples era o maior engenheiro que ele conhecera. O casal se mudou para São Paulo pouco tempo depois. Camila passou num concurso municipal e ele conseguiu uma vaga na Log Brasil, uma grande empresa de transporte e armazenamento. A vida parecia sorrir. Apartamento pequeno, mas cheio de luz. O primeiro carro, os jantares de sábado, o som de risadas pela casa. E, no canto da estante, o mesmo caderno azul, agora com novas frases. O sucesso é só o disfarce bonito do esforço.
3 anos se passaram. Camila estava grávida de Miguel e Jonas havia sido promovido a coordenador. Tinha uma equipe sob sua responsabilidade e trabalhava até tarde. Mas o ritmo de São Paulo era cruel. O trânsito, a cobrança, o ego das pessoas. Ele começou a sentir falta do tempo lento de Arraial Novo, dos cheiros da infância, do barulho do trem. Mesmo assim, seguia firme. Acreditava que tudo tinha propósito, até que uma falha no sistema mudou tudo. Um carregamento importante foi extraviado. Jonas havia avisado sobre um erro nos registros, mas o alerta foi ignorado. Quando o prejuízo veio, o chefe, um homem arrogante chamado Henrique Faria, precisava de um culpado e escolheu o mais fácil, Jonas. Foi demitido sem direito à defesa. O nome manchado, a vergonha de olhar nos olhos da esposa grávida. Camila o abraçou e disse: "A gente vai ficar bem." Mas ele chorou como quem perde o chão. Nos meses seguintes, o desespero virou silêncio. As portas se fechavam. Os currículos não voltavam. O dinheiro acabava. Um dia, sentado na calçada, viu um entregador passar de bicicleta e pensou: se eu não posso trabalhar com o que aprendi, trabalho com o que sobrar. O que importa é continuar. Vendeu o carro, comprou uma bicicleta usada e começou a fazer entregas. Sol, chuva, trânsito. Pedalava quilômetros por dia. Mas, no meio do cansaço, encontrou algo que tinha esquecido: paz. Viu o nascer do sol, sentia o vento no rosto e lembrava da mãe dizendo: até o vento obedece a quem não desiste. Às vezes, deixava bilhetes junto com as entregas. Tenha um bom dia. O mundo fica melhor quando a gente não para. Camila cuidava de Miguel e o esperava com um jantar simples, sorriso inteiro. E Jonas, suado e cansado, voltava para casa pensando: talvez o sucesso seja só conseguir voltar para quem a gente ama. As madrugadas de São Paulo tinham um som que Jonas já reconhecia: buzinas distantes, o ronco dos ônibus, o barulho da cidade que nunca dorme. Mas havia outro som, mais silencioso e constante, o do pensamento dele. Um zumbido de lembranças, dúvidas e promessas que teimavam em ecoar mesmo quando o corpo pedia descanso. Pedalava pelas avenidas ainda escuras, levando pedidos de café, medicamentos e refeições. Às vezes, olhava para os prédios altos e se perguntava quantas pessoas lá dentro se sentiam tão cansadas quanto ele. O vento frio batia no rosto e o fazia lembrar do trem de Arraial Novo. Tudo parecia distante, mas dentro dele algo ainda pulsava, uma chama teimosa que se recusava a apagar. Camilo esperava todas as noites com Miguel nos braços. O bebê, de poucos meses, sorria quando ouvia o som da campainha. Jonas dizia que aquele sorriso era o remédio que não se compra, e Camila sorria em resposta, mesmo sabendo que o dinheiro mal dava pro aluguel. O amor era o que sustentava o teto quando o bolso não podia. Certa tarde, Jonas parou num farol em frente a um grande edifício espelhado. Observou os executivos entrando e saindo apressados, ternos alinhados, carros caros. Por um instante, viu o próprio reflexo no vidro, suado, cansado, com a mochila nas costas. Um homem invisível no mundo que só enxergava sucesso quando vinha embalado de status. Eu construí um caminho e o caminho me esqueceu. A pergunta ficou ali, entre ele e o vento. Mas em vez de resposta, veio um sinal verde. E ele seguiu pedalando. Foi numa manhã chuvosa que o destino resolveu mudar a rota. Jonas fazia uma entrega de documentos para um escritório no centro.
Subiu as escadas molhadas, entrou na recepção e ouviu uma voz familiar. Jonas virou-se e viu um rosto que o tempo não apagou. Eduardo, o antigo gerente da transportadora de Belo Horizonte. Eduardo era um homem íntegro, o tipo de chefe que ensinava com paciência. Os dois se abraçaram. Quanto tempo? Disse Eduardo. O que você anda fazendo? Jonas respirou fundo, entregando o que sobrou da esperança. Eduardo olhou com respeito. E mesmo assim, continua de pé. Isso diz muito sobre você. Convidou para tomar um café. Sentaram-se num pequeno restaurante de esquina. Jonas contou sua história, sem florear, sem vergonha. Falou da demissão injusta, do nascimento de Miguel, da bicicleta, das madrugadas. Eduardo ouviu em silêncio. No fim, disse apenas: Você não perdeu nada, Jonas. Só trocou o tipo de vitória que carrega. Na semana seguinte, ligou para ele com uma proposta. Estou chefiando a área de logística de uma nova empresa. Preciso de alguém que conheça o chão e entenda de gente. Quer voltar? Jonas ficou sem fala. Depois respondeu com a voz embargada: Eu não volto para o mesmo lugar, Eduardo, mas aceito caminhar de novo. Os primeiros dias foram de readaptação. Trocar o guidão da bicicleta por uma mesa de escritório parecia estranho. Mas Jonas era o mesmo, calmo, atencioso, observador. Em pouco tempo, tornou-se referência na equipe, não apenas pelos resultados, mas pela forma como tratava as pessoas. Criou um método simples e humano de gestão. Chamava os motoristas pelo nome, perguntava sobre suas famílias, organizava horários que respeitavam o descanso de cada um. Aos poucos, a empresa começou a mudar de dentro para fora. E com ela, o próprio Jonas também. No meio disso, nasceu o projeto que mudaria sua vida: Raízes que Voam. A ideia veio de uma lembrança. Jonas estava organizando relatórios quando encontrou, no fundo da gaveta, o velho caderno azul. Ao abri-lo, leu uma frase escrita anos antes: Quero levantar ideias, não paredes. Foi como se uma porta se abrisse dentro dele. Naquela noite, contou para Camila: Quero criar um projeto para ajudar jovens do interior a estudarem e trabalharem na cidade. Gente como eu, que chega sem ninguém. Camila chorou e respondeu: Então vamos plantar asas juntos. Usando parte do salário e doações da empresa, Jonas fundou Raízes que Voam, um programa de bolsas e mentoria para jovens em vulnerabilidade. O primeiro núcleo foi instalado em Belo Horizonte, no mesmo bairro onde ele morou. E o primeiro aluno escolhido se chamava Tiago, o amigo músico da pensão, que agora dava aulas de canto voluntariamente. A notícia correu. Em pouco tempo, o projeto cresceu, ganhou apoio, reportagens, reconhecimento. Mas Jonas não queria fama. Dizia sempre: O nome pode ser meu, mas o propósito é de todos. O tempo, contudo, não poupa ninguém. Seu Ademir, o pai, adoeceu. Câncer no pulmão. Jonas viajava todos os fins de semana para Arraial, não para cuidar dele. Nos últimos dias, o velho pedreiro segurou a mão do filho e disse, com voz fraca: Eu te ensinei a levantar parede, mas você levantou gente. Isso é obra para Deus ver. Morreu no amanhecer de um domingo. Jonas chorou como nunca. E ao enterrar o pai, prometeu: Enquanto eu viver, cada parede que eu erguer será para abrigar alguém. Com o sucesso do projeto, Jonas foi convidado para palestrar em São Paulo. Salas cheias, aplausos
reconhecimento. Mas junto disso veio a inveja. Alguns colegas começaram a questionar seu trabalho, insinuando que ele usava o projeto para autopromoção. Uma denúncia falsa sobre desvio de verba quase destruiu tudo. Mas, como sempre, Jonas enfrentou com serenidade. Reuniu provas, olhou nos olhos de cada funcionário e disse: a verdade tem um tempo próprio, e quando chega, ilumina até as sombras que a calúnia deixou. E chegou. Foi inocentado publicamente, mas ficou marcado, não pela acusação, e sim pela dignidade com que suportou a injustiça. Camilo o abraçou depois da audiência e sussurrou: o vento tentou te derrubar de novo, mas esqueceu que suas asas já aprenderam o peso. Anos depois, com Miguel já adolescente, Jonas voltou a Arraial Novo. O ipê amarelo ainda florescia no quintal. A casa da infância, reformada, ainda tinha o cheiro de café e lembrança. No quintal, ele abriu o velho caderno azul e escreveu a última frase: quem conhece o chão nunca se perde no céu. Criou um centro educacional na cidade, oferecendo cursos gratuitos de tecnologia, música e empreendedorismo. Chamou o espaço de Centro Ademir Ribeiro, em homenagem ao pai. E todos os anos, no aniversário da fundação, fazia questão de repetir a mesma frase: não importa o tamanho do seu sonho, importa o tamanho da sua coragem. Jonas envelheceu em paz. Cabelos brancos, mãos firmes, olhar sereno. Caminhava devagar, mas com o mesmo brilho no peito. Dizia que cada ruga era um tijolo que o tempo usou para construir sabedoria. No último aniversário, reuniu a família e os alunos do projeto. Leu uma carta que guardava há anos. A vida me derrubou muitas vezes, mas cada queda me ensinou a levantar mais leve. O segredo não é voar alto, é continuar voando quando o vento muda. Quando partiu, a cidade inteira parou. No velório, centenas de pessoas seguravam pequenos bilhetes com frases que ele costumava escrever. Camila, de pé, disse em voz firme: ele não foi embora. Só aprendeu outro jeito de ficar. E naquele dia, o vento soprou mais forte em Arraial Novo, como se o céu dissesse: agora, Jonas, suas asas estão completas. O sucesso não é o que se conquista, é o que se compartilha. A vida vai te derrubar, mas se você cair com fé, o chão te ensina a voar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Qual foi o momento da sua vida em que você descobriu suas asas? Porque todo mundo tem. Só falta o vento certo para lembrar.